Olá pessoal, tudo bom? Ontem eu deixei aqui uma caixinha de perguntas sobre prótese de silicone. E chegou muitas dúvidas e aposto que uma delas pode ser a sua. Então assiste aqui que você vai ver várias dúvidas bem interessantes. A primeira é o tamanho ideal de uma prótese de silicone sem mastopexia. Então não existe um tamanho único que sirva para todas as pessoas. É um cálculo bem trabalhoso. A gente faz várias medidas geralmente, principalmente de tórax e da base da mama, como mostra o desenho aqui. No nosso consultório, a gente faz um pouquinho mais detalhado. A gente pega um programa de simulação em 3 dimensões e a gente consegue fazer análise de volume da paciente, medidas de diferença de um lado para o outro, de tórax, de base da mama, da altura da areola até a dobrinha da mama. Todos esses cálculos ajudam a gente a conseguir saber o que é melhor para o seu caso, diferenças que você tem um do lado para o outro. Então, é um pouquinho mais personalizado. Não é simplesmente um tamanho que fique bom para qualquer pessoa, porque cada um tem uma altura, um tórax, uma base, uma grossura, uma espessura da mama. Então, é bem individualizado. É um pouquinho trabalhoso, mas é interessante e fica melhor para cada paciente. Então, essa é uma maneira. A próxima é quanto tempo para trocar as próteses? Então, as próteses, na verdade, elas não têm um tempo específico de troca hoje em dia. Antigamente era a cada 10 anos. Hoje elas não têm um prazo de troca. Isso não quer dizer que você não vai trocar, como algumas pessoas entendem, às vezes, que dura para sempre. Não existe isso. A prótese é uma decisão sua, com o médico junto, tem grandes benefícios, mas é uma cirurgia que você um dia vai querer mexer, vai precisar com o tempo, vai acontecer as alterações normais de um corpo estranho que é a prótese. Então, as coisas mais, assim, mais frequentes não, mas são as possíveis de acontecer, principalmente a longo prazo, por exemplo, contratura capsular, que é o endurecimento da prótese por excesso de cicatriz. O paciente fala como rejeição, mas na verdade é um excesso de cicatrização do corpo contra a prótese. Isso pode acontecer com o tempo, pode acontecer até muito cedo, mas mais frequente com próteses mais velhas. E aí você precisa de uma troca. Não é uma cirurgia de urgência, não tem uma correria, mas dá para fazer uma programação de troca tranquila. Quando a paciente tem dores e desconfortos, quando está muito velha a prótese, às vezes ela quer renovar e trocar, é uma possibilidade. E quando tem uma ruptura, não é na verdade assim, rompeu, tem que sair trocando. Algumas rupturas podem ser acompanhadas. Quando tem uma ruptura que precisa ser trocada, geralmente não precisa ser correndo, urgência. Então, são as coisas que podem acontecer ao longo do tempo. Outra é, com o tempo, também o colágeno, a flacidez de pele pode acontecer e a prótese pode se mover de lugar e você querer fazer essa troca ou ajustar melhor as alterações que o corpo teve. Então, a única certeza que a gente tem quando faz uma cirurgia com prótese é que em algum momento você vai querer ou vai necessitar de alguma mexida na mama. Então, lógico, tem seus benefícios. Então, fazer a cirurgia de prótese de mama ajuda a modelar o seio, fazer um formato bacana e tem benefícios geralmente por muito tempo, mas tem alguns detalhes que tem que ser cuidado. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Quem fuma pode fazer cirurgia de silicone? Então, poder pode, na verdade pode tudo, né? Cada um assume uma responsabilidade e não tem essa proibição. Mas assim, por que parar de fumar antes de uma cirurgia? Ou pelo menos a gente fala de parar ou diminuir ao máximo. Uma questão de diminuição de risco. Então a gente faz um monte de exame, prepara o paciente, orienta tudo para ele correr menos riscos. Então a nicotina do cigarro, ela diminui os calibres dos vasos, consequentemente diminui a circulação de oxigênio e chega a menos sangue nos tecidos operados. Então cirurgias, principalmente as maiores, lipoescultura, abdominoplastia, grandes mamoplastia, principalmente quando tem redução, que mexe muito nos tecidos, machuca muitos tecidos, precisa de mais oxigênio. E essa cirurgia, se o paciente estiver fumando, tem um risco aumentado de necrose, de trombose por ser uma cirurgia grande, da embolia pulmonar, que é a trombose que vai para o pulmão, então de abertura de ponto, de acúmulo de líquido, que o pessoal chama de seroma. Então, tudo isso aumenta um pouco em quem é fumante. Não é proibido, mas a pessoa tem que pelo menos tentar parar, diminuir ou estar ciente do risco. Isso é uma discussão que vai ser decidida com você e seu médico junto. Vamos lá, a próxima é: quem tem doença reumática pode fazer cirurgia de prótese de silicone?
Poder pode, mas a gente vai pedir primeiro, nossa equipe, a gente pede uma avaliação do seu médico, reumatologista, para ele nos orientar e ver se ele acha possível, porque tem umas doenças reumáticas muito imunológicas, que estão muito reativas, que não, às vezes não é interessante, não, pelo menos às vezes não naquele momento. Então tem que ser bem conversado com as duas equipes. Durante a troca, é possível puxar o bico do seio quando ele está invertido? Sim, o mamilo invertido é o bico que vai para dentro. Então, durante a cirurgia de troca, ou às vezes somente até sem trocar a prótese, só quer fazer o mamilo invertido, é uma cirurgia que se faz. A gente solta ele lá do fundo, puxa ele para fora, fixa um ponto lá, para ele ficar no lugar mais correto, vamos dizer assim. Então, é possível uma cirurgia pequena acrescentada junto. Outra botou simplesmente valores. Não sei o que ela quis saber sobre valores, mas assim, um par de prótese de silicone, vamos dizer, de marcas boas, varia de 2.000 a 3.000, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se for muito abaixo disso, desconfie, que dificilmente uma prótese de boa qualidade vai ser abaixo de 2.000. Às vezes pode ser um pouquinho menos, assim, mas tipo R$ 500, eu nunca vi uma marca de boa qualidade com esse tipo de valor. Tá? E sobre valores de cirurgia, depende do caso do seu médico, do hospital que você vai operar, do tamanho da sua cirurgia, das alterações da sua mama. Então, é depois da sua consulta médica que você vai analisar a questão de custo de cirurgia. Quanto tempo, em média, dura uma cirurgia? Só prótese, sem mastopexia. Então, essa pergunta eu sempre... Não sei se o paciente quer saber aqui sobre o tempo da cirurgia. Se for de prótese de mama, sem mastopexia, o tempo da cirurgia é 1 hora, mais ou menos, ou até menos. Mas o tempo de duração, eu não sei se é a pergunta dela, de duração no corpo, esse tempo não existe. Quem a gente falar que uma cirurgia dura muito tempo, é mentira. Porque a gente tem que saber o tempo que você vai conseguir cuidar dela. E aí eu já vou aproveitar e responder junto com a outra pergunta, se precisa emagrecer para essa cirurgia. Então, juntando essas duas perguntas, emagrecer e durabilidade tem tudo a ver. Por exemplo, não é interessante você operar querendo emagrecer depois, ou engordar depois da cirurgia. Por quê? Isso vai estragar o seu resultado, ou pelo menos vai diminuí-lo. Então, onde você coloca a sua mama no lugar e você engorda 30 quilos, o seu resultado muda. Você emagrece 20 quilos, sobra flacidez de pele, seu resultado muda. Então, por isso que a gente fala, a durabilidade não existe esse tempo. Vai depender muito do seu cuidado, da sua dedicação, e outro vai ter um envelhecimento. Então, não tem essa matemática, vai durar 1 ano, 2 anos. Já vi cirurgia se perder o resultado com 2 meses. A pessoa fica no pós-operatório, comendo, engordando, e aí perde o resultado. E já vi pacientes de 14, 15 anos mantendo o resultado, com atividade física regular, mantendo peso, uma alimentação saudável, hidratação da pele, e envelhecendo com qualidade. Você faz seu resultado durar um pouco mais. Então, vamos tentar se preparar para uma cirurgia. Aí a outra pergunta aqui é, por exemplo, cadê aqui? É melhor ir sozinho ou acompanhado na consulta? Olha, a gente sempre orientou que a pessoa mais importante da sua vida, que esteja mais próxima de você, principalmente no pós-operatório, que ela vá junto na consulta. Ela vai te ajudar a decidir, vai escutar a parte, vamos dizer assim, os poréns da cirurgia, os detalhes, então eu aconselho sempre ir acompanhado. Hoje, como a gente diminuiu um pouco o deslocamento de pessoas, o pessoal está fazendo um pouco de isolamento social, então, assim, se a pessoa não pode ir presencial, a gente tem um teleatendimento que a gente consegue colocar até a pessoa distante, mesmo que ela não esteja na mesma cidade, todos na mesma sala online, e a gente conversar, eu mostrar os desenhos, mostrar sobre o detalhamento cirúrgico, mostrar os limites, mostrar as grandes vantagens e discutir todo mundo junto. Então, até dessa forma a gente pode facilitar isso hoje em dia, né? A outra pergunta é se coloca ou não. Então, a pessoa está com dúvida se coloca ou não silicone. Então, primeiro ela já tem um desejo. Se ela tem um desejo e não está decidida é porque tem medo. E aí, nisso, entra a grande frase, que é a relação médico-paciente. É uma confiança mútua. Então, isso eu acho, você vai no consultório do seu médico, do cirurgião que você confie, coloca seu desejo, ele vai botar o que ele consegue fazer com a cirurgia e coloque seus medos. O que está te impedindo de fazer essa cirurgia nesse momento? Quais os seus medos? Que provavelmente tem alguns, senão você já tinha feito.
e aí você discute isso e vê se é possível fazer. Então, nisso, não existe um tratamento que não seja baseado na relação de confiança. Se você não confia, nem opere. Mas confiou, então vai lá, entregue seus medos, discute junto e faça ou não faça, né? Às vezes a gente vai lá e decide não fazer, mas a grande maioria acaba tirando seus medos. Às vezes o medo está maior porque a gente está segurando para a gente não discute junto. Vamos lá. A outra perguntou só a dúvida, qual o look que deve ir para a cirurgia, que ela está pronta para operar. Então, esse é o look que você achar melhor, se sentir mais feliz. E a última pergunta aqui é, se eu quero operar em dezembro, quando devo realizar a minha primeira consulta? Na verdade, eu falo, quando você teve a ideia de operar, já marque a sua consulta. Por quê? Porque muitas vezes preparação de qualidade de pele, de alimentação, de vitaminas, de malhar às vezes, de perder um peso, de ajustar um peso. Então, até e outros de exames preparatórios, várias orientações que a gente pode te ajudar a melhorar. Às vezes, assim, simples orientação do nosso dermatologista, você consegue reduzir a chance de estria depois, começando o tratamento antes. Então, é bem interessante. Vá na sua consulta agora, no seu cirurgião, já prepare tudo, já pega até os exames, às vezes tem para fazer mais para frente, e já programe sua cirurgia. E principalmente, por exemplo, a gente orienta a marcar com antecedência nossos pacientes, porque às vezes você quer operar em dezembro e não vai ter a vaga naquela data, o mês vai estar cheio, porque é época de férias. Então, você programando agora, você consegue deixar tudo mais certinho. Então, eu deixei aqui, vou deixar aberta dúvidas que você possa mandar. Essa aqui foi só as principais que eu respondi, que foi da caixinha de pergunta. Mas mande aqui para a gente, ou no privado, ou aqui embaixo mesmo, que a gente faz outro vídeo, ou eu vou te responder no privado. Então, obrigado e até breve.